Oi, queridas, boa noite. Oi, Rodrigo, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso culto. Alex, Elisandra, abri um pouquinho antes para nós irmos compartilhando, convidando nossos discípulos, familiares, amigos. Curar-me, ungir-me, tocar-me. Por Janaína. Bruno, Alvariza, Lucídia, Paulo, sejam bem-vindos. Vai ser muito bom, uma palavra maravilhosa para nós nessa noite. Estou abrindo aqui o Instagram. Você que está no Face, quiser compartilhar, faça isso. Vai lá na página Sara Alvorada, né? Que você já está, inclusive. Compartilha. Darcy, tudo bem? Bem-vindo, boa noite. Patrícia Lopes, boa noite, querida. Aí, consegui abrir o Instagram. Isso aí, pessoal. Vamos continuar hoje dentro da nossa série de palavras, sua vida, sua família, seu propósito. Deixa eu abrir aqui já também. Vamos orar, né? Vamos orar também por nossas famílias, orar por cada um de vocês. Pessoal aí do Insta, Victoria, David, Janaína, Camila, Nice, tá aí no Face, Tamires Kuhlman também. Que bom estar aqui com vocês. Andriele, Duda, boa noite, querida. Roger, Camila, Rai Barbosa, Jorge Castro, Rose, saudade de vocês. Estavam no revisão lá no polo do Henrique da Nara, sábado agora. Tivemos o revisão de vidas, foi uma bênção. Algumas pessoas na igreja, outras pessoas nas casas, né? Por causa alguns do grupo de risco, fizeram revisão em casa. Algumas pessoas dentro da capacidade da igreja, diante do decreto que nós estávamos. Agora estamos debaixo de um novo decreto. Estaremos fazendo cultos um pouco menores. Ah, que legal, Roger de Campinas, São Paulo. Seja bem-vindo. Oi, Nara. Tudo bom, querida? Américo. Amor, lembra minha mãe aí do culto? Ah, seu celular tá aqui, né? Deixa eu compartilhar também, e aí nós vamos começar, né? Já deu 8h30. Deixa eu compartilhar aqui com os meus contatos. Nem com tua glória, pois ao meu lado é o meu lugar. Aleluia. Vou também compartilhar com meus contatos aqui no Insta. Oi, Cassiana, tudo bom, querida? Fez o revisão também. Oi, Juju, Ingrid. Oi, Gabriele, tudo bom, querida? Elaine, Elisete, quantas pessoas queridas. Oi, Gabriele.
Deixa eu mandar aqui para os meus contatos. Amém, isso aí. Vamos começar então. Queridos, quero começar nosso culto orando com cada um de vocês, consagrando as nossas famílias, né, nossas casas. Vamos buscar a Deus, vamos invocar a presença de Deus sobre nós, sobre toda a igreja, amém? Então, onde você estiver, quero pedir que você possa parar o que você está fazendo, que possamos orar. Amém, Deus, nessa noite quero colocar, Pai, nossas vidas na Tua presença. Queremos, Deus, Te buscar de todo o nosso coração. Queremos, Deus, invocar a Tua presença, invocar o Teu nome. Senhor, aqueles que estão ligados conosco, Senhor, que a Tua presença possa encher as nossas vidas, encher a nossa casa, a nossa família. Senhor, o Senhor conhece cada um, cada família, cada casa, que o Senhor possa, nessa noite, confortar, Deus, cada um, aqueles que estão tristes, desanimados, aqueles que estão se sentindo sozinhos. Senhor, que o Senhor nos fortaleça nessa noite. Estamos aqui, Pai, reunidos em Teu nome para Te buscar. Deus, para ouvir a Tua voz, para estar perto do Senhor. Sabemos que não somos merecedores nas nossas ações, em nós mesmos, Senhor, da Tua presença, mas a Tua graça. Senhor, o Teu sangue nos lava. Queremos Te pedir perdão por tudo aquilo que Te entristece, por tudo aquilo que nos afasta de Ti, e queremos nos aproximar do Senhor, Deus, nessa noite. Senhor, eu oro por cada vida, cada família, Senhor. Deus, que a Tua unção possa agora invadir, Senhor, visitar, encher, transbordar cada vida, Deus. Oramos por cura, oramos, Deus, por força, libertação, Senhor, milagres, a proteção do Senhor sobre cada casa, Deus, sobre cada família. Oramos por toda a igreja, Deus, oramos pelas nossas famílias, cada familiar, oramos pelos nossos pais, oramos pelos nossos filhos, cada um de nossas famílias, Senhor. Declaramos a proteção do Senhor, declaramos a unção do Senhor, a alegria do Senhor, que é a nossa força, Deus. Que aonde há tristeza, Senhor, que haja alegria. Nós declaramos, nós profetizamos, Deus, Senhor, um ambiente de paz e alegria nas nossas casas, Senhor. Que toda tristeza, que toda angústia, Senhor, que tudo aquilo que, todo sentimento negativo, Senhor, todo espírito de morte, de depressão, de angústia, seja repreendido em nome de Jesus. Senhor, e que nas nossas casas a Tua presença possa reinar, Deus, nos nossos corações. Em nome de Jesus, oramos também, Senhor, por Alvorada. Senhor, estende a Tua mão sobre essa cidade. Senhor, guarda, Senhor, essa cidade. Guarda, Deus, cada família. Deus, em nome de Jesus, oramos por toda a equipe de saúde. Oramos, Deus, pelos nossos governantes. Senhor, prefeito, vereadores, que o Senhor esteja colocando a Tua mão de proteção, Deus, e de sabedoria, que o Senhor esteja direcionando, Deus, todas as decisões, Senhor, do secretário de saúde, Deus, de todos aqueles que estão à frente dessa batalha. Oramos, Deus, pelo Rio Grande do Sul, Senhor, pelo governador, por cada autoridade, Senhor, pelo secretário da saúde. Oramos, ó Deus, por todo o Rio Grande do Sul, cada cidade, cada município. Oramos por cada igreja, oramos, Senhor, por cada família, Deus. Estende a Tua mão sobre aqueles que estão enfermos, Deus. Oramos pela intervenção do Senhor. Estende a Sua mão, Deus, em nome de Jesus, sobre cada um que está enfermo, cada um que tem um enfermo na sua família. Senhor, traz esperança, traz força, Senhor, em nome de Jesus.
Oramos pelo Brasil, estende a tua mão sobre o nosso país, sobre a nossa nação. Senhor, repreendemos a praga. Deus, liberamos uma palavra que a praga possa cessar. Em nome de Jesus, Deus, e que a tua mão poderosa venha sobre essa nação. Oramos, ó Deus, por todo mundo, que o Senhor esteja, Deus, à frente dessa batalha, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, pedimos, intervenha, Deus. Estende a tua mão, Senhor. Oramos por uma vacina. Oramos, ó Deus, por tratamentos. Oramos, Senhor, por remédios específicos, Deus. Oramos, ó Deus, pela intervenção do Senhor, Pai. Oramos por toda a Sara, nossa terra, toda a nossa liderança. Guarda, Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Esse é um tempo de clamor, né? De oração, da igreja clamar, buscar. Bispos Rodovalho e Lúcia têm feito todos os dias, às 23 horas, período de clamor do livramento, Deus, para que a praga possa cessar, né? Com relação a essa situação do coronavírus. Então, você que puder fazer isso, faça. Um período de nós estarmos clamando mesmo, para que Deus possa estender a mão dele. Amém? Estamos aí iniciando uma semana, né? Tivemos culto maravilhoso no domingo, tivemos o Revisão de Vida sábado e começamos a semana com uma bandeira nova em Alvorada, né? Bandeira vermelha. Tivemos a princípio uma notícia de que não poderíamos fazer cultos presenciais, agora saiu uma nova decisão, agora à tarde, que faremos cultos com 30 pessoas, então estaremos organizando os detalhes, provavelmente teremos 2 cultos no domingo para atender a todos. Então, fique ligado aí nas nossas redes sociais e nos grupos do WhatsApp com seu líder para que você esteja por dentro de todos os detalhes e não perca a programação. Estamos também nos preparando para a Sara Conference, que são as nossas celebrações desse ano, que serão totalmente online e serão o Brasil todo participando, né? Nós estaríamos agora em junho, acredito que essa semana em Curitiba, fazendo as celebrações aqui do Sul, mas estaremos todos juntos com Brasília, dias 10 e 11 de julho. Então, separe esses dias, procure o seu líder, faça a sua inscrição, com certeza vai ser um tempo muito precioso. Amém, queridos? Então vamos lá, vamos para a palavra, né? Estamos estudando Sua Vida, Sua Família, Seu Propósito, já fizemos 2 terças-feiras, estudamos a vida de 2 homens de Deus do Velho Testamento, né? Davi e José. E através da vida de Davi, a gente estudou o primeiro ponto, que é a família, laboratório da sua missão, né? Que você nasceu na família certa, que você, a sua família, a sua história de vida te proporcionou tudo o que você precisa para o seu projeto de vida, para o propósito que Deus tem para você, né? Davi foi assim, né? Apesar das circunstâncias familiares dele, em muitos quesitos serem adversas para ele, ele foi forjado, preparado e treinado para um grande propósito, né? Se tornou rei de Israel, chefe do exército, foi um grande homem de Deus. E depois, terça passada, estudamos a vida de José, quando a gente falou da importância de perdoarmos as ofensas, né? É muito importante lidarmos e resolvermos o passado através do perdão, porque sabemos que todos na nossa história de vida, no nosso contexto familiar, passamos por situações adversas, fomos feridos, ferimos também, né, as pessoas, e o perdão é o caminho de resolvermos o passado, de deixarmos o passado no passado, para que a gente possa viver o presente de uma maneira que a gente construa um futuro de vitória, né? Então José passou por grandes adversidades dentro da sua família e também fora, mas depois ele mesmo reconheceu que esse foi o processo que Deus encontrou
para que ele estivesse no Egito, para que ele fosse usado até para o próprio sustento da sua família. Foi um grande homem, fez história e cumpriu o propósito. E sabemos que existem outros na Bíblia que passaram também por situações adversas, familiares, história de vida, e venceram, né? E hoje nós vamos para o terceiro ponto nesse caminho em direção ao nosso propósito de vida, a uma família, né, funcional, a uma vida que cumpre esse propósito de vida, que é o propósito que Deus tem para nós. E nós vamos falar sobre a coragem para crescer, né? Importantíssimo. Então, deixamos o passado para trás, até deixei algumas tarefas aí para vocês, né? De liberar perdão. E agora vamos falar sobre a coragem para crescer. Quero começar lendo com vocês um texto que está em Lucas, capítulo 2, a partir do verso 40. Então, você que está com a sua Bíblia aí pode abrir ou anote para você ler também depois com mais calma, mas eu vou ler com vocês do versículo 40 ao versículo 52. Então, a Bíblia está falando aqui de Jesus, né? E fala o seguinte: que crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram um caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos, e não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? E ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que eu cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera, e desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Eu li esse texto porque aqui Lucas, ele conta essa situação de Jesus, né? E ele fala tanto no início quanto no final dessa passagem que Jesus crescia, que ele estava crescendo, enchendo-se de sabedoria, a graça de Deus estava sobre ele, e no final crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. E nós sabemos que Jesus, ele veio à Terra com um propósito muito claro, né, que Deus Pai tinha, que era de resgatar o ser humano, e ele fez isso através do seu ministério e através da cruz, né? Porém, Jesus iniciou o seu ministério com 30 anos. E o que isso significa? Esse texto aqui mostra que Jesus, ele passou pelo processo natural de desenvolvimento do ser humano, para que ele estivesse pronto para cumprir o propósito de Deus. Então, sendo Jesus filho de Deus, a gente pode pensar que talvez ele teria nascido pronto, né? Nasceu, já está pronto, vamos lá. Mas não é assim que Deus trabalha. O próprio Jesus, né, filho de Deus, que veio à Terra como ser humano, passou pelo processo de desenvolvimento humano e o processo de amadurecimento para que estivesse pronto para cumprir o propósito. E isso é muito importante porque muitas vezes nós temos dificuldade com esse processo durante a vida, né?
O amadurecimento e o desenvolvimento, ele não está totalmente ligado à idade cronológica. Apesar de que existe uma relação entre amadurecimento e idade cronológica. Geralmente, quanto maior a idade cronológica, maior o nível de amadurecimento. Mas nós sabemos que isso nem sempre se dá dessa forma, no campo das emoções, né? Muitas pessoas envelhecem em idade cronológica, mas não amadurecem nas suas emoções. E algumas pessoas, por causa de trauma, sofrimento, envelhecem de uma maneira não saudável no campo das emoções, apesar de pouca idade cronológica. Então, Jesus aqui, por exemplo, a própria Bíblia diz que com 12 anos ele teve essa iniciativa. Ele ficou em Jerusalém porque ele já tinha esse chamado, ele já tinha esse entendimento do propósito para a vida dele, né? Tanto é que ele responde para o pai e para a mãe dele que ele tinha que ficar na casa do pai dele, ele estava falando do Pai Celestial, né? E a Bíblia diz que ele ficou ali no meio dos doutores, ouvindo e interrogando-os, e que todos que o ouviam ficavam admirados da inteligência e da sabedoria que ele tinha. Isso nos mostra que Jesus tinha 12 anos, mas ele, em termos de amadurecimento, ele estava acima da média, né? Apesar de ter 12 anos, ele já tinha um conhecimento, uma sabedoria, uma inteligência além, né? Então, isso pode acontecer, pessoas amadurecerem mais cedo, outras pessoas não amadurecem, demoram muito a amadurecer, né? Muitos adultos com emoções infantilizadas, né? E hoje nós vamos falar justamente da importância de se crescer no sentido de ser um processo seu, mas a importância de crescer. E esse crescimento aqui, nós estamos falando justamente desse amadurecimento interior, para que você possa cumprir o propósito de Deus na sua vida. E o propósito de Deus na sua vida, ele abrange várias áreas da sua vida, né? E é muito comum nós encontrarmos pessoas que estão paralisadas no tempo, não conseguem avançar no seu projeto de vida, não conseguem avançar em muitas áreas da sua vida, porque estão justamente emocionalmente ou ainda numa fase anterior, ou paralisados, ou até mesmo envelhecidos emocionalmente por causa do sofrimento, da dor, né, da mágoa. Então, Paulo, tem um versículo de Paulo que fala sobre isso, que está lá em 1 Coríntios, que é o capítulo 13, que é um capítulo muito famoso, que fala sobre o amor, né? E no meio daquilo lá, Paulo solta uma pérola, né? Que ele fala assim, 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então, Paulo fala sobre esse processo de crescimento, de amadurecimento, né? E na verdade, quando eu estava estudando para essa palavra, o texto utilizado, né, no livro dos bispos, que eu estou usando como referência, era esse versículo de Paulo. Mas eu me lembrei dessa situação de Jesus, em que a Bíblia mostra que Jesus crescia diante dos homens, diante de Deus, que ele adquiria sabedoria, que ele adquiria graça. Então, Jesus passou por esse processo e nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer. E esse é um grande desafio. Eu estava uma vez aconselhando uma pessoa que era noiva, né? E essa pessoa estava com algumas dificuldades, né? No relacionamento, em algumas tomadas de decisões, né? E
naquele momento eu falei uma coisa um pouco dura pra ela, né? Que eu falei, olha, você tá se preparando pra casar, mas você tá agindo como uma criança. E criança não casa, né? Quem casa é adulto. E se a gente fosse hoje falar sobre, por exemplo, problemas em casamentos, você vai perceber que na maioria das vezes, quando existe uma crise muito grande no casamento, um ou dois daquelas pessoas que estão envolvidas tem uma imaturidade interior, emocional, né? Às vezes o casal, às vezes uma pessoa do casal. E uma certa dificuldade de lidar com os desafios da vida de uma maneira madura, né? E isso em qualquer área da sua vida você pode identificar atitudes que denotam uma imaturidade interior. E essa palavra não vem para te acusar, né? Para nos acusar, porque com certeza, né? Eu tenho pregado aqui toda terça-feira para mim também. Não é no sentido de nos acusar, mas é no sentido de nos dar uma luz. Porque muitas crises que nós estamos enfrentando nas nossas vidas, muitas áreas que estão paralisadas são por causa de atitudes, sentimentos, pensamentos imaturos. Então, Paulo fala aqui sobre desistir das coisas próprias de menino. Conectar, acho que deu. Eu vou te trazer aqui 4 pontos que são características de uma pessoa que amadureceu, uma maturidade emocional, ou seja, que desistiu das coisas próprias de menino. Primeiro ponto, o adulto, ele tem a capacidade de abrir mão do agora pelo amanhã. A gente chama isso da capacidade de adiar a recompensa, né, na psicologia. O que é essa capacidade de adiar a recompensa? O que é essa capacidade de abrir mão do agora pelo amanhã? A criança, ela não tem essa capacidade. Até uma coisa que me chama muita atenção na minha filha mais velha, de 3 aninhos, né, porque eu tenho 2 picorruchos, é que na idade dela, as crianças têm muita dificuldade com isso. Então, por exemplo, você compra um picolé. A criança não vai querer guardar o picolé para comer amanhã, né? Se ela tá vendo o picolé, ela quer o picolé agora, né? E a minha filha mais velha, muitas vezes, eu converso com ela e ela aceita. E ela fala, não, então tá, mãe, amanhã a gente come. E eu fico assim... Ela tem esses traços de uma maturidade, assim... muito que desponta, né? Mas em muitos momentos também não, ela age como uma criança normal da idade dela, né? Ela fala, mãe, eu falo, pode ser mais tarde? Ela fala, pode ser agora, né? E se você analisar uma criança, você vai ver que a criança tem essa dificuldade de aguardar para chegar na recompensa. E tudo na vida que você vai construir, todo projeto de construção, você precisa suportar a espera da recompensa. Porque nada nessa vida que seja grandioso, que é grandioso, você consegue conquistar, construir, sem ter que passar por um processo em que a recompensa está lá no final. Então, quando a gente, por exemplo, você quer comprar uma casa nova, né? Então, você vai ter que trabalhar mais, você vai ter que juntar dinheiro, você vai ter que se organizar, você vai ter que fazer todo um processo, né? E a recompensa tá lá na frente. Então, essa capacidade de trabalhar por um objetivo, sabendo que eu vou ter que esperar pela recompensa e que não adianta eu dar birra, né? Porque o que a pessoa imatura faz? Ela não aceita, né? E ela é, às vezes, um adulto dando birra na vida, né? Então, assim, se é frustrado em qualquer coisa, fica chateado, paralisa, abandona,
né? Então, assim, na empresa eu achei que eu ia ser promovido e o outro foi promovido na minha frente, então eu tô mal. Meu pai, minha mãe me falaram não, tá, mas eu já tenho tantos anos de idade, mas eu não aceito, né? Então, assim, essa dificuldade de lidar com o adiamento da recompensa. Então, faça uma análise na sua vida se você sabe adiar a recompensa, ou seja, se você sabe abrir mão do agora pelo amanhã. Isso tem sido uma grande dificuldade da nossa sociedade, né? De saber esperar, de saber construir, de passar pelos processos da vida, de aguardar um momento de cada coisa, né? De aguardar o momento de cada conquista. Quando você fala em algumas questões que as pessoas precisam esperar, elas acham um absurdo, né? Por causa disso. Segundo ponto que denota uma maturidade emocional é ter responsabilidades pelas escolhas, né? Então, é muito comum nós que aconselhamos pessoas, né? Pastores, líderes, terapeutas, muitas vezes a gente vai conversar com alguém e a pessoa quer de nós uma determinação do que ela tem que fazer, né? Não, me fala o que é para eu fazer. Por quê? Porque se eu tenho alguém que me fala o que é para eu fazer, eu não preciso assumir a responsabilidade do que eu faço, né? Então, assim, é um caminho mais seguro. E o adulto, ele assume a responsabilidade das suas escolhas. E a criança não, né? E a pessoa imatura tem essa dificuldade. Então, ela sempre procura alguém para ser o responsável pelas suas escolhas. E sempre que essa pessoa erra, ela busca o culpado. Então, eu não fiz isso porque meu pai não fez isso por mim, né? Não, eu não venci na vida porque minha mãe não me amou, né? Não, eu ainda não rompi na minha vida profissional porque minha esposa não me apoia, né? Não, eu não fiz isso, tá? Então, assim, é uma tendência o tempo todo de jogar a responsabilidade das suas escolhas em outras pessoas ou circunstâncias, né? A gente chama isso também na psicologia de locus interno e locus externo. A pessoa que tem o locus externo, ela sempre busca no externo, no contexto, nas pessoas, a responsabilidade do que ela faz, de como ela se sente, de como ela conduz a vida dela. E a maturidade emocional, ela nos exige essa responsabilização pelas nossas escolhas. Então, esse é um ponto para nós avaliarmos também. Será que eu tenho assumido a responsabilidade das minhas escolhas? E quando eu erro, será que eu assumo que eu errei, né? E que a responsabilidade é minha e procuro resolver as consequências dos meus erros? Ou eu me escondo atrás das circunstâncias, das pessoas, responsabilizo outras pessoas, né? Eu sou uma pessoa, quem convive comigo intimamente, meu marido, por exemplo, se você perguntar, ele vai concordar, que nas circunstâncias eu sempre procuro primeiro ver qual foi a minha participação naquilo, né? Ele fala assim, não, ele sempre tenta me contextualizar, né, para eu não colocar um peso tão grande em mim, mas eu tenho essa atitude. Esse é um dos meus pontos positivos, tá, gente? Eu tenho muitos negativos que estão em melhoria, mas essa é uma coisa que eu tenho comigo. Sempre que acontece, primeiro eu avalio o que eu fiz, qual foi a minha atitude que contribuiu para que isso acontecesse dessa forma. O que nesse relacionamento eu estou fazendo para que tenha essas dificuldades? E isso é um traço de maturidade emocional,
que nós precisamos cultivar. Não é que eu vou também carregar a culpa do mundo e tudo é culpa minha, não, eu preciso também ter uma capacidade de analisar as circunstâncias, né? Eu estava conversando essa semana com um cliente, ele falando que deu segunda-feira, que é o dia que ele tem maior procura, né, no trabalho dele, essa semana, e movimento muito baixo, né, na cidade que ele mora, também tem um decreto fechando tudo essa semana. E ele falou, eu surtei, né, e aí nesse momento eu chamei ele, eu falei, olha, nós estamos vivendo uma situação geral, então não dá também para você fechar os olhos para as circunstâncias e se culpar de tudo e ignorar as circunstâncias externas. Mas a pessoa que tem uma imaturidade emocional, ela tem a tendência de não conseguir se autoavaliar, se autocriticar e perceber a sua responsabilidade nos resultados que ela tem. Eu gosto sempre de pensar que a parte de Deus ele já fez, já está pronta. Então, ele não é o responsável, né? Então, porque muitas pessoas responsabilizam até mesmo Deus. Eu lembro que eu fui num enterro uma vez de uma família muito querida, que uma pessoa faleceu por uma enfermidade, uma pessoa muito jovem. E a mãe do lado daquele caixão falava assim, por que eu, Senhor? Por que eu? E assim, longe de mim, né? Eu não consigo nem imaginar o que uma mãe sente numa perda de um filho. E acredito que naquele momento ali também é a hora de ter todos os sentimentos. E Deus suporta você ter uma crise com ele, né? Depois você resolve, enfim. Mas aquilo me chamou muita atenção, porque o ser humano tem essa tendência. Porque assim, aquela pessoa que faleceu de uma doença sexualmente transmissível que ela contraiu por um estilo de vida, né? Não aceitou o tratamento, foi muito triste, mas o sentimento daquela mãe era de injustiça com Deus, né? Porque eu, meu Deus. E eu entendo, é um momento de dor, de luto, eu acho que, né? Mas aquilo me chamou atenção porque eu vejo que o ser humano tem essa tendência no dia a dia. Quando você está passando uma dor, uma crise, muitos têm a tendência de falar, por que Deus está deixando eu passar por isso? Essa é uma das grandes crises do ser humano. E muitos essa crise quando questionam o amor e a existência de Deus, né? Mas, na verdade, nós precisamos analisar aquele resultado que eu estou tendo naquela área da minha vida, aquela crise que eu estou passando, aquela frustração que eu tive, aquele momento que eu fui mandada embora do meu emprego, se o meu casamento está em crise, se o meu filho está com problemas, enfim, qualquer crise, eu preciso saber trazer isso para uma reflexão das minhas atitudes, né? E do que eu preciso fazer diferente. Terceiro ponto. Uma característica de pessoas emocionalmente maduras, né? O adulto, ele aceita limites, né? E nós estamos, assim, acho que num momento da sociedade onde muitas pessoas têm dificuldade com limites, né? É algo muito comum entre jovens e entre adultos também. É só a gente pensar na maneira como as pessoas lidam com as suas vidas financeiras, né? É claro, eu não estou falando aqui não vou fazer uma análise da economia mundial brasileira, eu sei que a gente vive num país de terceiro mundo, temos todas as questões econômicas que também estamos inseridos dentro desse contexto, né? Mas a quantidade de pessoas que gastam muito mais do que ganham denota uma sociedade que tem dificuldade com limites, né? E várias outras coisas, a libertinagem, né? Os comportamentos de agressão, agressivos contra
a sociedade como um todo e dentro da vida íntima, né, das famílias, pessoas que não aceitam limites, que têm dificuldades, que quando recebem um não, entendem um não como uma rejeição. Então aquela pessoa emocionalmente, ela não amadureceu para receber não, né? E então quando o meu pai, a minha mãe, meu cônjuge, quando meu líder, quando meu amigo coloca um limite, eu me sinto rejeitado. E aí existe uma crise muito grande, né? Que é gerada pelo não, porque essa pessoa não sabe lidar com o não, porque ela confunde o não com rejeição dela, da pessoa, né? Então ela internaliza o não como uma rejeição pessoal. Por quê? Porque não foi treinado durante a vida a receber limites. E nós, como pais, temos essa responsabilidade, né? Quem é pai, quem é mãe, quem é avô, quem é avó, mais o pai e a mãe que tem esse papel, né? Mas você que de alguma forma exerce influência, está na liderança de pessoas, você precisa treinar os seus filhos, seus liderados, a saberem lidar com limites, né? A saberem receber não. A gente tem que aprender a receber e a falar não quando necessário, né? O não, ele tem o seu valor na saúde mental, né? Tanto para nós recebermos, porque não podemos só receber sim na vida, quanto para nós sabermos dizer não quando precisamos, né? Para nos protegermos e, enfim, nos momentos necessários. E o quarto e último ponto, de uma característica de uma pessoa emocionalmente madura, é a capacidade de ter comprometimento. O que é isso? É a capacidade que a pessoa tem de se comprometer com projetos, né? Com metas pessoais. Então, nós vivemos numa sociedade hoje onde muitas pessoas têm medo de se comprometer. Por exemplo, vou te dar um exemplo, casamento, né? Eu não sei você, mas o que eu ouço sobre casamento, o que eu ouvia quando eu era solteira, desde que eu era menina, é que casamento era uma coisa assim, muitas vezes em tom de brincadeira, né? Mas muitas pessoas realmente acreditam naquilo, que pra que casar? E assim, eu venho de uma geração e os meus amigos, as pessoas que eu convivi na minha adolescência, na minha juventude, muitos foram criados ouvindo dos seus pais, pra que casar? Né? Por quê? Porque para que se comprometer? Curta a vida, seja livre, né? E eu não tô falando aqui que ninguém é obrigado a casar e que o casamento é o único caminho, né? O próprio apóstolo Paulo não casou, né? Mas o adulto, ele consegue se comprometer, né? Então, assim, hoje as pessoas têm medo de casamento, as pessoas têm medo de trabalharem numa empresa, né, de se comprometer com uma empresa. Então todo mundo quer ser livre de uma empresa, ok, né? Acho que o espírito empreendedor é uma característica muito legal, né? Mas eu vejo que muitas vezes a pessoa não tem a ver empreendedora, mas não quer se comprometer também com uma instituição, né? E na igreja a gente já vê isso, né? As pessoas querem Deus, as pessoas querem ser abençoadas por Deus, as pessoas querem a palavra de Deus, mas muitas vezes não querem se comprometer com a igreja. Ah, porque a igreja não é perfeita, com certeza não, né? Assim como seu cônjuge não vai ser perfeito, assim como a empresa em que você trabalhar,
ou a empresa que você liderar não vai ser perfeita. Mas isso não é uma justificativa para você não se comprometer com nada. É uma grande armadilha essa tendência da nossa sociedade de formar pessoas que não conseguem se comprometer. A família é uma instituição, ao meu ver, e à luz da Bíblia, extremamente necessária para a sociedade. E a família exige comprometimento. Porque não tem mais nada, na minha visão, nenhum projeto mais desafiador do que construir uma família. Do que cuidar de um casamento e formar filhos saudáveis, né? E funcionais e que cumpram seu propósito de vida. Nada na vida exige mais de um ser humano do que esse projeto, que é construir uma família. Por isso, muitas vezes as pessoas têm desistido desse projeto, né? Porque exige comprometimento. Então, mas essa é uma característica do amadurecimento emocional. Então, queridos, a palavra de hoje é: nós precisamos crescer, não dá para nós ficarmos a vida toda no mesmo lugar. Temos as mesmas atitudes, temos os mesmos pensamentos. Nós temos que, em todos os momentos da nossa vida, estarmos buscando evolução, desenvolvimento, né, para cumprirmos o propósito de Deus. Primeiro que a vida é dinâmica, né? Então, nós precisamos ter a capacidade de flexibilização e de adaptação a cada novo cenário, né? E a própria pandemia que nós estamos enfrentando é um exemplo disso, né? Segundo, que Deus não te chamou para chegar até um ponto e parar. É muito comum, às vezes, a gente ouvir algumas pessoas falar assim: eu já criei meus filhos, eu já trabalhei muito, tá bom, né? Mas Deus tem mais. Deus, se tivesse bom, Deus já teria te levado, né? Então, se você tá aqui, eu quero te dizer que Deus tem mais para você, né? Que Deus quer te usar também na formação da geração de netos. Deus quer te usar com a sua sabedoria, com a sua experiência de vida, né? Se você já viveu muito, ótimo, significa que você tem muita experiência para passar, significa que você tem muito para contribuir com as pessoas, com a sociedade, com a sua família, né? E significa que você tem muito para dar, porque você tem muito que você conquistou dentro de você. Então, nós precisamos crescer, nós precisamos ir para um próximo nível, nós precisamos buscar o tempo todo na nossa vida a evolução, o desenvolvimento, como Paulo diz em 1 Coríntios 13, verso 11, deixar as coisas de menino. Né? Quando eu era menino, eu pensava como menino, eu sentia como menino. E eu quero então te fazer um questionamento para você pensar sobre essa semana. Talvez você faça uma lista. Quais são as atitudes, os pensamentos, os sentimentos, em quais áreas da sua vida você precisa adquirir um novo nível de maturidade. Amém? Então, aprendemos até hoje que a nossa família é o nosso laboratório da nossa missão. Precisamos perdoar as ofensas, deixar o passado e precisamos buscar e acreditar na importância do crescimento pessoal. Amém? É um grande desafio, né? E Deus nos chama para isso. E eu quero te dizer que o Espírito Santo é o seu melhor amigo nesse processo, né? É Ele que vai te ajudar, é Ele que vai te dar sabedoria, é Ele que vai te acompanhar em cada degrau desse processo, né? Eu ando com Deus há quase 20 anos, aceitei Jesus há 22 anos, 23 anos, mas tenho uma vida com Deus há quase 20 anos e
já passei vários processos de crescimento pessoal, de cura, de restauração emocional, de amadurecimento. E eu quero te dizer que ainda tem muita coisa que eu preciso alcançar, que eu preciso melhorar, que eu preciso ainda desenvolver para aquilo que Deus ainda vai fazer na minha vida. O que eu aprendi até ontem, o que eu venci até ontem, o que eu amadureci até ontem, me trouxe até onde eu estou hoje. Para eu continuar o projeto de Deus, para eu continuar o propósito de Deus na minha vida, eu preciso evoluir. Eu preciso me desenvolver. Então, a palavra de Deus diz que o Senhor é o oleiro e nós somos o vaso, o barro nas mãos dele. Né? E no Renovo a gente viu ali o oleiro, né, mexendo no barro, e muitas vezes o oleiro ele desmancha todo aquele vaso para fazer de novo, né? E esse é o processo das nossas vidas nas mãos de Deus. Desde que você encontra com Deus, que você aceita o processo de Deus, você está em constante melhoria nas mãos de Deus. Graças a Deus que Ele é um oleiro que nos ama. Ele é um pai que nos corrige, que nos ensina com amor, né? Ele é pai, ele não é padrasto, né? Brincadeiras, né, gente? Nem todo padrasto é ruim. Mas ele é um pai que nos ama, que nos leva nesse desenvolvimento com todo carinho, com todo cuidado. É um processo doloroso? É. Amadurecer dói. Eu lembro que a minha mãe fala a vida toda, né, que crescer dói. Eu lembro também da Bispa Cássia lá em Goiânia, ela fala, crescer dói. Já ouviu falar em dor de crescimento? Quando o adolescente está crescendo, muitas vezes ele sente dor nas pernas. É uma dor que parece aquela dor de quando você sente frio. E é a dor do crescimento que chama, porque crescer dói. Muitas vezes as pessoas param de crescer porque elas querem ficar numa situação confortável, né? Mas o crescimento não está no conforto, não está na zona de conforto. E para você crescer, você precisa se expor aos desafios, você precisa se expor àquilo que é novo, aquilo que é diferente, aquilo que Deus te mostra, aquilo que Deus tem para você, as promessas de Deus para você, né? Então, é um processo doloroso, mas que vale muito a pena. E nós podemos viver isso porque nós temos o Espírito Santo que nos ajuda, que nos conhece, ele sabe as nossas limitações, ele sabe aonde nós precisamos de ajuda e ele nos ajuda. Se você decidir crescer e buscar em Deus a força e a sabedoria para isso, eu quero te dizer, você vai crescer. O Espírito Santo, ele vai te colocar nesse processo, né? E cada degrau você vai enfrentar desafios, mas você vai crescendo, você vai se desenvolvendo. Quando você olha para trás, você olha uma situação, você fala, meu Deus, como eu tinha dificuldade naquilo hoje, olha aqui onde eu tô hoje, né? Tô fazendo uma coisa muito maior, eu tô vivendo uma vida muito mais desafiadora, né? E aquela época, olha como que eu era e olha como que eu sou hoje. E eu quero te dizer, daqui a algum tempo eu vou olhar para quem eu sou hoje e vou falar, meu Deus, olha o tanto que eu ainda tinha limites, dificuldades. E é assim, esse é o processo de Deus na nossa vida. Amém, queridos? Então, que você tome essa decisão e que você se posicione em Deus para crescer na sua vida, em todas as áreas da sua vida, emocionalmente, na sua família, como cristão, como líder, né, como profissional, como pai, como mãe, como jovem, que você decida crescer. Amém? Quero orar por você. E fica aí como oportunidade de atividade, né? Você fazer mesmo uma lista de todos os comportamentos, atitudes, hábitos que você precisa abandonar, né? Talvez Deus tenha te mostrado hoje
algumas atitudes que não são mais condizentes ou a sua idade cronológica, ou o momento de vida que você está passando, ou aos seus objetivos, né? Às vezes as pessoas querem, não, eu quero ser, eu quero estar em outro patamar na minha vida, mas você continua tendo atitudes de um patamar abaixo, né? Então, geralmente a gente se torna uma pessoa maior e depois a gente recebe um título ou um reconhecimento, né? Esse é o processo natural das coisas. Amém? Então vamos orar. Feche os seus olhos, coloque a sua vida na presença de Deus. Peça o Espírito Santo para falar com você, para te conduzir nesse entendimento. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença nessa noite, debaixo dessa palavra. Queremos, Senhor, colocar nossa vida nas Tuas mãos. Confiamos em Ti, confiamos que o Senhor é o nosso Pai, que cuida de nós, que quer o nosso bem, que nos ajuda a crescer, a vencer, Deus. Queremos, ó Pai, cumprir o propósito do Senhor nessa terra. Queremos, Senhor, viver a abundância que o Senhor Jesus veio para trazer para nós. Senhor, queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, que o Senhor nos prometeu. Queremos chegar aonde o Senhor preparou para nós. E para isso precisamos crescer, Senhor. Precisamos amadurecer, precisamos evoluir, precisamos abandonar atitudes, pensamentos, sentimentos, Senhor, de imaturidade. Senhor, nos dá nessa semana entendimento, revelação, Senhor, em quais áreas da nossa vida, quais atitudes, quais pensamentos, quais sentimentos precisamos mudar, precisamos abandonar. Eu oro por cada um que está nos acompanhando, que o Senhor esteja conduzindo cada um, nos guarda, nos dê uma semana de vitória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, sábado teremos arena, domingo, culto, e terça-feira que vem estamos aqui às 20h30, tá bom? Você que precisa dizimar, ofertar e não está indo na igreja, talvez porque é grupo de risco, chama o seu líder, organize para fazer isso. Você pode também fazer por transferência bancária, amém? Então fiquem com Deus, fiquem na paz. Quero agradecer a presença de todos. Vou finalizar aqui primeiro o Insta, que tem tempo, né, de duração. Agradecer quem está aqui online conosco no Instagram. A Tainá, o Dudu, a Camila, a Jéssica, a Vitória Esperoto, o Andriele, Jorge, o Luiz, o Gustavo, o Iago, Juliana, Ágata, Cláudia, Pedro, Eduarda, Janaína, oi Jana, Rose, William, Raíssa, Gabriele. Obrigado pela presença de vocês. Vai ficar salvo. Eu vi que alguns, né, vão entrando mais tarde, um pouco atrasados. Então, se você não pegou do começo, ouça novamente essa palavra que vai te edificar. E quero também agradecer aqui o pessoal do Face. Falei a maioria ali no começo, mas agradecer quem está online conosco, Juliano Amaral, Paulo, acredito que a minha irmã Túlia também esteja, Darcy, Lucídia, Guilherme, Bruno, Nara, Tamires, Vitória Antunes, Edu Rodrigues, Johanna, minha prima querida, José Luiz, Cassiana, Nice, Pati Godóis, Gabriel Batista, acredito que a Bruna também esteja aí. Quem mais? Pati Alvariz, Elisete, Elaine. Agradecer a todos vocês, queridos. Fiquem com Deus. Até a próxima.